Bom, hoje é dia dos professores. E aí me veio na cabeça a pergunta: por que tu decidiste ser professora? Eu sempre quis ser professora, na verdade. Então foi um caminho meio que lógico dentro da trajetória. A arquitetura passou, mas eu sempre quis ser professora de arquitetura. Pra mim foi muito mais complicado. Eu não tinha a menor ideia do que eu queria ser. Normal. Como eu desenhava, me botaram na arquitetura. Me encaminharam para a arquitetura. Disso surgiu a oportunidade de eu ir fazer um mestrado. Quando eu voltei, surgiu a oportunidade de ser professor substituto. E foi quando eu comecei realmente a perceber que esse caminho era um caminho que me interessava. Então depois, isso já faz aí mais de 10 anos. Eu sou André Lopes, arquiteto, professor. E eu sou Cláudia Salles, arquiteta professora. E esse aqui é o Fator de Impacto. Vamos falar sobre docência? Vamos falar sobre docência. Vamos começar falando sobre antes da universidade. Eu sabia o que eu não queria. Não sei se contigo foi assim, mas eu sabia exatamente o que eu não queria. Eu não queria nada da área da saúde. Eu não queria o direito. Eu fiquei entre as licenciaturas. Eu gostava de arte, cogitei fazer artes plásticas. Eu queria fazer para filosofia. A minha mãe disse que não pagava vestibular para filosofia. É clássico, porque a sociedade imagina que certas profissões são melhores do que outras. Sim. Né? Nossa, eu fiz vestibular para arquitetura ao mesmo tempo que eu fiz para ciência da computação, engenharia civil. Cada universidade eu fiz para um curso. Nossa formação era, não sei se mudou, mas no meu tempo era muito voltado para um mercado de trabalho, de escritório. Ele não forma professores. A gente não tem no nosso processo formativo nenhuma disciplina da licenciatura. E eu percebo isso até hoje, nos cursos Sim. de bacharelado, um certo sadismo por parte dos professores de massacrar o aluno. O professor bom é aquele que acha ótimo quando reprova metade da turma, ninguém tira 10. E aí chega na sala dos professores falando assim: hoje eu reprovei metade da sala. Você não percebe isso nos cursos de licenciatura. Engraçado, apesar de eu nunca ter pensado exatamente na docência, a coisa que me motivava muito mais era a pesquisa. Eu comecei a me questionar com relação a essa questão da docência muito mais depois que eu saí da graduação. Então assim, saímos da faculdade com perspectivas bem diferentes, imagino eu. Sim. Eu já saí da faculdade engatilhado num mestrado, que eu consegui uma bolsa para fazer mestrado fora do país. Já que tu fez o teu mestrado? Só eu fui. Sei. Só tu. Eu consegui uma bolsa para fazer mestrado no Japão. Calhou de ser no Instituto Tecnológico de Tóquio e que eu tive as minhas primeiras experiências com docência e pesquisa. Eu vi a oportunidade de fazer o mestrado e ele me mostrava muitos caminhos positivos. Enveredar por essa parte da pesquisa, que na nossa graduação foi muitíssimo fraca. A grande maioria dos professores da nossa época não tinha mestrado e doutorado. Eles eram graduados. Então eles não tinham essa perspectiva da pesquisa, que é diferente do cenário que nós temos hoje em dia. Como eu consegui um mestrado e eu comecei a ter algumas oportunidades de docência, porque aí você tem uma mínima formação docente, né? Inclusive quem tem bolsa no Brasil, né? As bolsas federais é obrigatório, né? O estágio de docência. E aí o teu mestrado foi totalmente diferente. Foi. Quando eu saí da universidade lá do curso de arquitetura, eu queria tanta docência e estava tão saturada do curso de arquitetura que eu trabalhei 1 ano no Querigma, que é uma escola de ensino fundamental. Eu trabalhei 1 ano e depois de 1 ano eu recebi um convite para trabalhar na CEINFRA, na Secretaria de Infraestrutura do município da Caucaia. Quando eu estava na secretaria, eu percebi que eu não queria aquilo. Também muito tempo. E aí foi quando eu fui atrás de um mestrado. Ao contrário da sua trajetória, de sair e voltar, né? Eu não tinha essa estrutura. Eu tinha que fazer alguma coisa. E aí eu fui para a educação, que era uma área que eu sempre queria, uma área interdisciplinar. Tanto é que o mestrado da UFC e o doutorado, você tem várias áreas juntas, sim, estudando. E isso é muito bacana. Eu voltei lá para antes da faculdade e fui trabalhar com história em quadrinho. Bota assim, ó, Escola de Arte Sequencial. Ficou bastante. Trabalhei com quadrinho no mestrado e doutorado. A primeira experiência que eu tive em sala de aula foi justamente tentar
reproduzir aquilo que Sempre. eu experimentei quando eu estava sentado do outro lado. Tem um teórico chamado Mazeto, ele é da PUC de São Paulo. Ele vai dizer que geralmente esse profissional do bacharel, ele aprende pelo exemplo do mestre. O exemplo é muito mais forte. Primeiro, existem muitas abordagens possíveis. E segundo, existem maneiras diferentes de aprender, existem maneiras diferentes de ensinar, e algumas que falam até que não existe o ensinar, só existe o aprender, e que dentro desse processo, aquele que vai ser o facilitador ali, que está ali na frente, ele deveria ter, né, na verdade, uma abordagem plural. Porque você tem que entender que quem está ali na sua frente não é uma pessoa, mas sim um coletivo, né? Uma quantidade de pessoas. Exato. E cada uma com facilidades e dificuldades diferentes, tal. Eu fico imaginando se os meus alunos fazem isso, eu falando lá na frente, eles estão olhando pro canto da parede, assim, Certeza. e só um zumbido. Sempre tem esse. Mas porque você também não agrada Sem dúvida. a todo mundo. Eu juro como eu fico prestando atenção, assim, tentando saber quem é que tá prestando atenção, quem é que não tá prestando atenção. Tem muita gente que não tá prestando atenção, mas tá ocupado com outras coisas. E aí eu fico na dúvida se eu devo incomodar ou não. Tripé universitário, ensino, pesquisa e extensão. Na verdade, acho que na graduação há uma sobrecarga de ensino, né? Pouca extensão, pouca pesquisa. E aí vou colocar 2 problemas, na minha opinião. Não é só porque não tem, é porque a sobrecarga de aula para esse estudante é tão grande que ele não participa de pesquisa e extensão porque ele tem que fazer uma coisa extraordinária para dar. Como esse aluno, ele no contraturno, ele vai fazer pesquisa e extensão? São poucos. Até porque ele tem que dar conta. E assim, apertou o semestre, tem uma prova muito difícil, um projeto para entregar, ele sai da pesquisa e extensão e vai dar suporte à disciplina. Sim. Entendeu? Então, na graduação, esse tripé, ele é manco. Mas ele é manco porque a estrutura da graduação ainda dá muita ênfase ao ensino como algo de sala de aula. E não como pesquisa e extensão. Porque pesquisa e extensão também é ensino. Dotado de currículo e de toda... Tudo né? precisa. Tudo tem que veio pra... Exatamente. À medida que a gente vai em especialização, mestrado, doutorado, eu percebi, na minha experiência, que essa carga da sala de aula, ela vai meio que se diluindo e dando espaço realmente para que você faça a tese. Sim. E a tese é uma pesquisa. É no doutorado, é no mestrado, doutorado que eu despertei para outras questões. Porque você tem tempo para pensar nisso em conjunto com a pesquisa. A pesquisa abre campo para muita coisa. A gente sempre imagina que o doutorado é onde a gente quer chegar porque é a porta de entrada, né, para uma vida acadêmica mais plena, no sentido de que você possa desenvolver pesquisa, conseguir participar de edital, fazer concurso público. Quando eu entrei no doutorado, eu fiz 2 estágios da docência. E aí um estágio da docência bem tradicional, em que era acompanhar o professor em sala de aula, e tinha um ou outro encontros teóricos, assim, conceituais, que a gente discutia leituras, etc. E um segundo que eu achei que foi o que me pegou, que foi o meu posterior orientador de doutorado, e ele foi o professor do módulo lá de docência 2, e ele propôs o seguinte pra gente, ele falou, olha, eu não acredito em a gente ficar aqui falando na frente e o aluno ouvindo e aprendendo. Então a gente vai ter que botar os alunos para aprender. Eles. E para mim o único jeito de aprender é pesquisando. Então a nossa docência 2, essa disciplina vai ser uma disciplina de pesquisa. Então a gente vai colocar as pessoas para pesquisar. Ele propôs que nós fizéssemos um experimento de pesquisa dentro da nossa sala de aula e colocasse os alunos para pesquisarem dentro da sala de aula. Tem muito mais sentido Sim. na minha cabeça. Foi esse momento em que meio que as coisas se encaixaram. Quando eu descobri que eu conseguia juntar as Sim. duas coisas, fez muito mais sentido. Eu percebo que eles aprendem muito mais quando eles põem a questão e eles vão atrás, do que quando eu chego lá e proponho uma temática que eu digo que é importante que eles têm que aprender. Terminado o doutorado, eu pelo menos iniciei uma jornada um pouco diferente, porque eu retornei para minha posição de professor dentro da Universidade de Fortaleza, e aí começaram a surgir algumas oportunidades de eu
incrementar essa minha atividade, que era muito focada em aula, sala de aula, com essas outras atividades de pesquisa e de extensão. Qual é o próximo passo depois do doutorado? Nesse momento eu estou, por exemplo, escrevendo projetos de pesquisa, desenvolvendo ideias para convencer órgãos de fomento a me contratar. Tem que ser assim, né? Convencimento. E é todo um processo que, ao meu ver, é a pesquisa, mas é eminentemente a construção e disseminação de conhecimento. No pós-doutorado, a pessoa tem também uma oportunidade maior de construir disciplinas, né? Porque no pós-doutorado você não é estudante. Você é um igual com os professores do programa. Eu fiz o pós-doutorado na UES, em educação. E fiz pedagogia. Outro nível, né? Pois eu fiz o meu doutorado em engenharia. Na UES eu tive a oportunidade de dar aula. A coordenadora da época me deu carta branca para montar uma disciplina optativa para mestrado e doutorado sobre quadrinho e educação para mestrado e doutorado, que é uma coisa bem diferente. Até porque o quadrinho ainda tem um estigma de ser da educação básica, né? Uma coisa que se aplica à educação básica. Na graduação ela é pouco usada. E eu olhei pra trás aqui pra ver se eu tinha algum quadrinho. Sim. Mas não na outra estante. E na pós-graduação, jamais. Diferente do que muita gente acredita, o estágio pós-doutoral, ou seja, o pós-doc, o pós-doutorado, ele não é um título. Não. Você não ganha o título de pós-doutor, como muita gente fala. É isso. Ele é um estágio de pesquisa dentro de uma instituição. O que você está fazendo é construindo um novo conhecimento. Terminei doutorado, terminei pós-doutorado, acabou minha vida. Agora é só sala de aula. Trabalhar e nunca mais se aposentar. Trabalho, casa. É isso mesmo? É isso mesmo. Não. Não faço uma coisa dessa. Não é, mano. Não é. A docência, ela é uma profissão que precisa de remuneração adequada, condições de trabalho, respeito, como qualquer outra profissão. E aí o discurso, mas você tem que ter amor. Você tem que fazer por amor. Vestir a camisa. Né? Vestir a camisa. Esse discurso, não. Eu trabalho por dinheiro. Se não fosse pelo dinheiro, eu tava deitado numa rede, né? Afinal de contas, a vida adulta se resume a pagar boletos. E tentar emagrecer. A terceira coisa lá da por que eu entro na docência é porque para complementar meu salário. Perfeito. É um bico. É necessário. Necessário. Quando a pessoa resolve fazer um mestrado e um doutorado, ela consegue uma bolsa que cobre todos os custos de vida dela. Ela consegue viver tranquilamente, desenvolvendo todas as atividades universitárias, lazer, alimentação, habitação, transporte, saúde. Mas você foi vocacionado. Se você tem vocação para pesquisa no Brasil, você supera tudo. E no final vai dar tudo certo. Porque o brasileiro não desiste nunca. Nunca. Então, tudo um pacote. Também não tem que ser só a remuneração. A remuneração é super importante e eu vou bater nessa tecla sempre. Claro. Né? Mas também ela não é tudo. Ela não vai te estagnar. Você que é estudante, que passou pela cabeça ser professor, desista. E que provavelmente está assistindo. Provavelmente você está assistindo esse vídeo e tem interesse nesse tema e tal. Tem alguma coisa pra gente passar pra eles agora, assim? Esse é o nosso primeiro vídeo e a gente achou importantíssimo ser no Dia do Professor. E nós iniciamos nessa data porque o tema é todo alinhado com essa temática. Vida acadêmica. Não existe vida acadêmica se não tivesse a figura do professor. Sem dúvida. Então o professor está na base dessa vida acadêmica. A expectativa para o futuro do nosso canal é que a gente
descubra novos temas a partir da interação com as pessoas que vão assistir, né? A possibilidade de interação é muito grande. Eu acho que era importante a gente ter esse feedback. Eu botei no Instagram, né, sugestão de tema, teve um professor que pediu pra gente falar sobre saúde mental. Saúde mental? Não, saúde mental... Foi! Porque ela tava precisando! Ela é professora, né? Agora eu entendi. Seria muito legal que a gente recebesse um feedback, né? Pra poder a gente conseguir criar conteúdos que sejam interessantes para vocês. Para que a gente traga a melhor discussão possível para quem vai acompanhar. É um campo aberto de discussão e a gente espera que agrade e que a gente tenha muito feedback para poder continuar agradando.